Prefeitura de Natal cadastra ambulantes que pretendem trabalhar no entorno de shopping da capital. Começa a campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio. Comissão de Justiça da Câmara aprova projeto que autoriza vans e micro-ônibus transitarem pelos corredores exclusivos. Receita Federal realiza leilão de mercadorias nesta quarta-feira. E ainda, a história de superação de um deficiente visual praticante de crossfit. Isso e muito mais na edição desta segunda-feira, dia 3 de setembro, do Câmara Repórter. A Prefeitura de Natal está fazendo o recadastramento dos ambulantes que atuam no entorno de um shopping aqui da capital. 40 serão autorizados a trabalhar em sistema de rodízio. Josenildo trabalha como ambulante no entorno do Midway Mall desde que o shopping foi inaugurado. Devidamente cadastrado na Prefeitura de Natal, ele falou da importância das regras para organizar o espaço. A gente quer trabalhar organizadinho e outros querem bagunçar, entendeu? Mas aí com o cadastramento fica melhor. Com o cadastramento fica melhor. Com o objetivo de readequar a área, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está realizando o cadastramento dos comerciantes informais que atuam na calçada do shopping. 13 vagas que não foram preenchidas estão sendo disponibilizadas. Ao todo, 40 ambulantes serão autorizados a comercializarem os produtos aqui no shopping. A licença vai durar 1 ano. São 40 vagas no sistema de revezamento. Vão trabalhar 20 no dia e 20 no outro, para a gente poder ter uma organização maior. De acordo com a portaria que trata do assunto, os comerciantes que utilizam equipamentos que tragam risco à população, como inflamáveis em geral, não vão poder ser cadastrados. Este consumidor todo dia vai até esta barraca, que utiliza esses materiais para fabricar na hora a tapioca recheada. Ele reclamou da novidade. É muito bom a tapioquinha feita na hora, né? E o trabalho dela, que ela está desempregada, né? Hoje em dia o emprego está difícil, mas ela está um meio de sobrevivência aí, né? Nada que venha produzir calor, que seja com gás natural, com gás de cozinha, com querosene, com carvão, nada disso vai poder trabalhar. Porque você imagina, um corre-corre ali, um acidente, esse fogo cair por cima de alguém. Quem comercializa produtos piratas, como CDs e DVDs, também estão proibidos de trabalhar na área. O chefe de fiscalização da Censul explicou que a estimativa do resultado final do cadastro é para o dia 11 ou, no mais tardar, 12 de setembro. Nós vamos fazer análise de material, de documentação e saber se está tudo certinho para a gente poder publicar em diário oficial e já dar a ordem para eles começarem a trabalhar, já dar essa licença para eles começarem a trabalhar. Foi prorrogada aqui em Natal a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. As informações com Antônio Neto. Para dar mais informações, eu converso agora com Vanessa Gadelha, ela que é chefe do Núcleo de Agravos Imunopreveníveis. Vanessa, por que foi adiada essa campanha? A campanha foi adiada na perspectiva de que a gente tem que atingir uma meta de 95% do público infantil, que é de 1 ano a menor de 5 anos. Como não atingimos no momento, para polio a gente chegou até o momento 74% desse público e para sarampo chegou a 72%. E com relação agora, como é que a população pode se vacinar, levar o seu filho, a sua criança? Todas as salas de vacina do município de Natal estão abertas e estão com imuno, com vacinas, tá certo? Numa quantidade suficiente para vacinar toda a população. Há, sim, uma grande dúvida se o adulto pode vacinar. Nesse primeiro momento, a gente tem que vacinar somente as crianças, que são o público mais prioritário, porque eles sofrem maior consequências com a situação da doença. O adulto ele vai poder se vacinar após esse período do dia 14, ele pode ir a qualquer unidade de saúde e se vacinar normalmente. Adultos até 49 anos. Então, só lembrando, até o dia 14 de setembro e provavelmente não vai ter outro adiamento, né? Acredita-se que não. Se a gente conseguir chegar aos 95%, que é o que o Ministério preconiza, a gente não tem prorrogação. Tá certo? Mas ela fica disponível porque é uma vacina de rotina. Eu vou continuar vacinando todas as crianças e todos os adultos até 49 anos. Ok, obrigado, Vanessa, pelas informações. Antônio Neto para o Câmara Repórter.
Várias atividades estão programadas para este mês dentro da campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio. As informações com Simone Silva. O 9º mês do ano é também um mês de prevenção ao suicídio e a Associação Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria entra nessa campanha, a chamada Setembro Amarelo. E eu vou conversar agora com o presidente da associação, Gustavo Xavier, para falar um pouco sobre esta campanha. Gustavo, que ações vão ser desenvolvidas ao longo desse mês dentro do Setembro Amarelo? Dentro do Setembro Amarelo nós teremos ações como palestras em várias instituições, hospitais, escolas, que pretendem trazer uma mensagem de otimismo, haja vista que o suicídio ele é um problema relacionado a um transtorno mental, e uma vez o transtorno mental tratado, ele vai não chegar a esse ponto. Também teremos cursos ao longo desse mês de setembro, iluminação de prédios públicos, eventos como caminhadas. Então, é um mês importante, tem um site nacional, porque a campanha é internacional, mas nós temos um site campanhasetembroamarelo.com.br, onde qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar, imprimir panfletos e fazer a sua própria ação na escola, no trabalho, em qualquer lugar. O objetivo principal da campanha é a prevenção do suicídio. Sim, sem dúvida, porque 96,8% dos casos de suicídio são devido a algum transtorno mental. Então, uma vez tratado esse transtorno, prevenindo a piora desse transtorno, a pessoa não comete suicídio. Essa história de que é algo irreversível, que não tem jeito, é um mito. A verdade é que, uma vez tratado e em acompanhamento, essas pessoas não vão cometer esse ato. Natal, por exemplo, nós poderíamos fazer uma estimativa de cerca de um suicídio a cada semana, por exemplo. Isso é muito grave. A região do Siridó, sabemos que esse número é 4 vezes maior. Então, para você ter uma ideia, mortalidade por câncer de próstata é quase a mesma coisa. HIV hoje também morre menos do que o suicídio. O suicídio é a 4ª maior causa de morte nessa clientela de 15 a 29 anos. Então, é por isso que nós nos debruçamos nessa campanha durante o mês todinho de setembro com essas ações, para esclarecer à população que existe saída, que conversar é uma saída. Os próprios pais, através de mais abertura com seus filhos, já estão tendo uma ação de prevenção. Muito obrigado, Gustavo, pelas suas informações. Eu conversei com o presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria, Gustavo Xavier, e você que tem alguma dúvida pode acessar o site campanhasetembroamarelo.com.br. Simone Silva para o Câmara Repórter. A reunião da Comissão de Justiça da Câmara foi acompanhada de perto por dezenas de estudantes de Direito da UniRN. Os alunos do 2º período tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da Câmara Municipal e as atividades legislativas. Rebeca Gomes já conhecia a Câmara Municipal, mas essa foi a primeira vez que ela pôde entender como é a atuação dos vereadores. A impressão que eu tive é de poder ver na prática o que a gente estuda nas aulas, porque na teoria é completamente diferente. E ver aqui realmente as pessoas fazendo, ver os limites até da aplicação da teoria é muito interessante. O presidente da comissão, o vereador Felipe Alves, convidou os estudantes para participarem de outras reuniões, para que eles possam se envolver diretamente nas atividades parlamentares. Batemos um papo com eles antes do início da reunião para demonstrar aí como é o funcionamento da Câmara, como é o funcionamento da Comissão de Justiça, como se dá essa tramitação, falar um pouco do dia a dia, e depois nós os convidamos para assistir à reunião. E foi até uma reunião bem movimentada, bem dinâmica, com pareceres favoráveis, contrários. Solicitamos a ajuda da Procuradoria em alguns casos, pedido de vista, então foi um retrato, acredito que fidedigno, da atividade da comissão. O vereador Sérgio Pinheiro foi o relator do projeto que determina que estabelecimentos, como restaurantes e bares, ofereçam cadeiras infantis. A proporção sugerida pelo relator foi de 1 cadeira infantil para cada 12 assentos adultos. Nós entendemos fazer um aditivo de um parágrafo, onde estabelecemos uma proposição de a cada 12 cadeiras no estabelecimento comercial, restaurante, bares ou similar, que tenham uma cadeira
para uma criança, né? Agora também entendemos que é importante que se verifique se esse número é plausível, né? Nós não entendemos que 12 pode também não ser um número, foi um número que nós entendemos como mediano, que poderia fixar um parâmetro para poder ter o poder fiscalizativo dos órgãos municipais. Foi nesse sentido da necessidade de não ficar, porque no caso da forma que foi proposta a lei, por exemplo, um estabelecimento de 1000 cadeiras, tendo uma, atenderia. Então, com isso a gente espera estabelecer um teto para que permitir os órgãos de fiscalização do município poder atuar da forma com seu poder de polícia. Vans e micro-ônibus poderão transitar pelos corredores exclusivos dos transportes de massa. A proposta de lei, de autoria do vereador Ney Lopes Júnior, recebeu parecer favorável na Comissão de Justiça e agora segue para ser apreciado em plenário. A categoria me procurou, né, argumentando da dificuldade de se chegar ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante, diante do trânsito na cidade do Natal. Então, diante do trânsito e diante da dificuldade de acesso aos hotéis de Ponta Negra. Também presente na reunião, o vereador Preto Aquino emitiu um parecer desfavorável ao projeto do bispo Francisco de Assis. O parlamentar explicou as razões da rejeição. Eu votei contrário ao projeto do vereador bispo, que vedava os artistas de rua poder utilizar no semáforo a questão das facas, né, como forma de trabalho. Eu não vejo problema nenhum, até porque o próprio Código de Processo Penal brasileiro, o Código Penal, não veda. Não vejo problema também porque as facas não são contundentes, então não tem problema nenhum dos profissionais que vivem na rua trabalhando de forma assim, levando ao conhecimento o trabalho profissional de circo, até porque nós temos que fazer a diferença dos profissionais que trabalham no semáforo com aquelas pessoas que são os limpadores de para-brisa. Já os vereadores da Comissão de Saúde debateram 2 projetos de lei. Um deles trata da implantação do programa médico nos Centros de Educação Infantil, o CEMEIs. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal aprovou as 2 atas das últimas reuniões. Além disso, definiu a data e horário da próxima visita técnica. A visita, quando é na quinta-feira, aí nós falamos com os vereadores da Comissão de Saúde, para evitar de você dizer que vai para a unidade básica de saúde, chega lá, está tudo bonitinho, o médico na hora, a limpeza feita, tudo organizado. E nós sabemos que não é essa a prática, né? Então nós decidimos aqui entre nós, bem perto, porque mesmo que eles tentassem não daria tempo para a gente poder... Porque o que é uma fiscalização? Ela não pode ser dito, quando é que você vai fiscalizar? A comissão também solicitou a divulgação dos contratos firmados entre a empresa JMT e a Prefeitura Municipal de Natal. Todos os contratos relacionados à Secretaria de Saúde e à JMT, o quanto antes, chega aqui na Câmara, cópia na íntegra, para que assim possamos analisar e visualizar se existe algum erro, se existe algum problema ou se está tudo ok como realmente tem que ser. Um projeto de lei foi designado o relator. 2 foram aprovados. Um deles fala sobre a implantação do programa médico nos CEMEIs de Natal, da vereadora Eudiane Macedo. Envolve não só o médico, como a equipe de saúde, né? E tem um objetivo também de fazer um trabalho em saúde preventivo, na prevenção das doenças, principalmente em relação às crianças. Em relação à vacinação. O outro projeto aprovado foi do vereador Chagas Catarino, que institui a campanha Coração de Mulher. Os parlamentares da Comissão de Planejamento Urbano também se reuniram nesta segunda. O principal assunto da Comissão de Planejamento Urbano foi a votação do parecer do vereador Sandro Pimentel sobre os projetos de lei complementar 149 e 153, que trata da licitação dos transportes públicos. Ao nosso olhar, dessas 16 mudanças, 9 são ruins para o sistema. Então, por este motivo, não tinha outro caminho a não ser um parecer contrário. E a gente espera que em plenário a gente construa emendas para melhorar. Nós não podemos aceitar que o idoso passe 10 anos a partir da promulgação desta lei para ter direito à gratuidade da passagem com 60 anos de idade. Nós não podemos aceitar que o fluxo de transportes, tanto diurno como noturno, fique a critério das empresas estabelecer se deve colocar mais ônibus ou menos ônibus. O parecer foi aprovado por 3 vereadores. O parlamentar Sueldo Medeiros preferiu se abster. O colega, quando fez o parecer, ele fez alusão a uma lei promulgada. E como é um assunto delicado,
nós tínhamos a Lei 149 e a 153 e chegou agora, para nossa apreciação, a Lei 013 de 2017. É essa que a gente espera resolver com o apoio de todos os edis e que a gente possa efetivamente tirá-la daqui com êxito. O vereador Sérgio Pinheiro votou a favor do parecer para dar andamento nas discussões em plenário. Fico muito estarrecido em ver como o Executivo encaminha um projeto de lei sem ter um projeto de transporte para Natal. A sociedade de Natal tem que discutir um plano de transporte para a cidade. Nós estamos com um passo fora do compasso, vamos dizer assim. E para isso, essa discussão hoje e a votação do porquê do meu voto foi nesse sentido, de tentar encaminhar, não vejo nenhum prejuízo a novas discussões e a novas emendas que, inclusive, eu pretendo fazê-lo. Nós vamos comunicar ao presidente da casa que o projeto foi finalizado, aqui era a última comissão que tinha a passar e que agora cabe ao presidente colocar na ordem do dia, conforme o regimento manda. Alguns projetos de lei tiveram os relatores designados. Um deles é de autoria do vereador Dixon Júnior, que fala dos direitos das pessoas que mantêm união estável ou casamento homoafetivo a ter inscrição como entidade familiar em programas de habitação popular. Fora de qualquer entendimento religioso, né, que nós possamos ter, e normalmente essas questões ficam muito fortes nesse sentido, de fazer uma análise técnica e trazer aqui para a comissão, debater com os nossos pares. Nesta semana, a Câmara Municipal presta uma homenagem aos profissionais de educação física. A sessão solene acontece nesta terça-feira. E você vai conferir agora quais outras atividades legislativas estão previstas para esta semana. Nesta terça-feira, a partir das 9 da manhã, os membros da Comissão de Finanças realizam mais uma reunião. A reunião vai acontecer na presidência. A partir das 14 horas é a vez dos membros da Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. A reunião acontece aqui no plenário. A partir das 18h30, acontece uma sessão solene em homenagem ao profissional de educação física. A proposição é da vereadora Eleika Bezerra. Na quarta-feira, é a vez dos membros da Comissão de Transporte se reunirem. Essa reunião acontece na sala de comissões. Já a partir das 18h30, uma sessão solene em homenagem ao Dia do Embaixador do Rei. A proposição é do vereador Dinarte Torres. E na quinta-feira, a partir das 9, é a vez da reunião da Comissão de Implementação e Acompanhamento das Leis Municipais. E a partir das 18h30, uma homenagem aos 80 anos da Assembleia de Deus Polo Rocas, setor 15. A proposição é do vereador Ubaldo Fernandes. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. Nesta quarta-feira, a Receita Federal realiza leilão eletrônico com 36 lotes de mercadorias. Luísa Mendes. Os lotes são compostos por carros, rádios, antenas para a internet, roteadores, impressoras, videogames, perfumes e relógios, dentre outras mercadorias. Para participar, o interessado, seja pessoa física ou jurídica, não pode ter pendências com a Receita Federal nem com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Orientações gerais, bem como a relação das mercadorias e o manual do leilão eletrônico já estão disponíveis no site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br. Também é possível tirar dúvidas e fazer consultas no telefone 3220-2254. O leilão eletrônico será realizado no dia 5 de setembro, a partir do meio-dia. A Caixa Econômica Federal abriu inscrições para 3 processos seletivos. Podem participar estudantes do ensino médio, cursos técnicos, arquitetura e urbanismo e também tecnologia. É isso, Amanda, os processos seletivos vão acontecer simultaneamente. Para os estudantes de nível médio, a idade mínima exigida é de 16 anos e as inscrições vão até o dia 4 de setembro. A jornada de trabalho, nesse caso, é de 4 ou 5 horas. Em caso de 4 horas, o valor concedido da bolsa é de R$ 400. Em caso de 5 horas, esse benefício sobe para R$ 500. O benefício de transporte está aí no valor de R$ 130. Já para os estudantes de engenharia, arquitetura e urbanismo, a idade mínima exigida é de 18 anos. O prazo da inscrição, nesse caso aí, vai até o dia 6 de setembro. A jornada de trabalho para os estudantes de engenharia, arquitetura e urbanismo é de 5 horas. E o valor dessa bolsa tem aí
R$ 1.000, com benefício de transporte aí no valor de R$ 130. Os interessados em realizar o concurso, basta se inscrever no site www.ciee.org.br. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado. Nesta terça-feira, a candidata ao governo do estado, Fátima Bezerra, do PT, tem uma sessão deliberativa da Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado. À tarde, outra sessão deliberativa no plenário. O candidato Breno Queiroga, do Solidariedade, tem uma entrevista à FM 87.9 de São José de Mipibu às 9h30 da manhã. À 1h30 da tarde, ele concede entrevista à TV Ponta Negra. O candidato Dário Barbosa, do PSTU, tem às 2h da tarde reunião de preparação para debate sobre segurança pública em emissora de TV. Às 6h da noite, faz reunião interna de avaliação da campanha. O candidato Carlos Alberto, do PSOL, tem às 9h da manhã gravação de programas eleitorais. Às 4h da tarde, uma caravana pela Zona Sul de Natal e pelo bairro de Nova Parnamirim. Às 8h da noite, ele tem uma discussão sobre a erradicação do analfabetismo funcional. O candidato Freitas Júnior, do Rede Sustentabilidade, tem às 7h da noite uma entrevista na TV Universitária. Às 8h da noite, ele concede entrevista à Rádio Universitária. O candidato a governador do estado, Carlos Eduardo, do PDT, tem às 9h da manhã gravação de programa eleitoral. Às 4h da tarde, visita ao comércio de Parnamirim. Às 7h30 da noite, reunião com lideranças políticas no bairro de Nova Cidade. O candidato Robson Farias, do PSD, tem às 7h30 da manhã entrevista no jornal RN no ar da TV Tropical. Às 7h da noite, participa de caravana em Pedro Avilino, na região central do estado. O candidato Heró Bezerra não mandou agenda de campanha no horário definido. Vamos conhecer agora a história de um jovem deficiente visual que encontrou no CrossFit uma forma de superar os desafios. CrossFit é um esporte só para quem tem muita força, para aquela galera que levanta pneu. Ou para quem tem um condicionamento físico de atleta. Fernando é mais um exemplo que estas concepções estão totalmente erradas. Olhando ele com toda essa desenvoltura, você nem imagina que aos 2 anos ele foi acometido por um retinoblastoma bilateral, um tumor maligno que tirou a visão dele aos 2 anos. O CrossFit é um esporte que tem em sua essência o desafio. E foi justamente nesse ambiente que Fernando encontrou o local ideal para testar os seus limites. Uma das premissas do CrossFit é o desafio, né? Que a gente está sempre buscando superar alguma coisa. E eu sou meio assim também, quando alguém diz que eu não consigo fazer alguma coisa, é que eu quero conseguir mesmo. Em apenas 3 semanas praticando um novo esporte, Fernando já mostra que não existem limites para ele. É um cara que tem uma consciência corporal muito boa. Fora isso, o Fernando tem muita motivação. Ele tem uma energia muito boa. Então ele chega, qualquer coisa que a gente fala, Fernando, exercício é esse. Ele está apto a fazer, ele se sente apto, se sente preparado, vamos lá, não reclama em nenhum momento, sempre firme. Então a perspectiva nossa aqui, de todos os coaches, é que ele evolua muito. Em pouco tempo, ele já consegue fazer exercícios bem complexos, como este que é preciso agachar com a barra acima da cabeça, ou até mesmo uma flexão de cabeça para baixo. As pessoas sempre têm a cultura de achar que o CrossFit é uma atividade que vai estar sendo sempre exposta a muita carga, muita sobrecarga de treinos. E geralmente não é assim, realmente não é assim que a gente trata o CrossFit em si, né? É um treino sim de uma intensidade alta, mas que é um treino que pode ser adaptado para todo tipo de pessoa, né? Tendo patologias ou não, né? Sendo pessoas especiais ou não. E você que está aí com preguiça de praticar atividade física,
Qual é a sua desculpa agora? O CrossFit já acaba sendo bem desafiador e quando a gente chega aqui e depara com pessoas que vê isso como mais uma motivação, acaba nos dando uma energia e gostando muito mais do esporte, do CrossFit e também a certeza que não existe limites. Querendo, não tem deficiência visual, deficiência de nenhuma deficiência, né? É questão da gente mesmo tomar iniciativa e vivenciar isso. Fernando é a prova que o CrossFit é para todos. Impõe desafios, mas não estabelece limites. O esporte é essencial para sempre, para mim, assim, porque até mesmo pela questão da deficiência visual, o esporte me ajuda muito na questão da noção de espaço, né? Então eu pretendo continuar sempre, né? É saúde. Então quer dizer que você pretende ser um RX? Rapaz, vamos com calma, né? Chega lá. A seguir, você confere a entrevista do dia. O convidado de hoje é o juiz eleitoral Vladimir Capistrano. Até já! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Voltamos com o Câmara Repórter e agora a gente vai falar sobre eleições aqui com o meu convidado de hoje, que é o juiz eleitoral Vladimir Capistrano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom, começou a campanha no rádio e na televisão e até agora os candidatos adotaram um tom assim tranquilo, um tom de paz? Sim, nós começamos muito recentemente, no sábado passado, que foi ao primeiro programa de candidatos a governador, deputado estadual e senador, e no sábado de presidente da República e deputados federais. O tom ainda está mais de apresentação, sem agressões de lado a lado, e esse é o tom que a Justiça Eleitoral espera que predomine na propaganda eleitoral no rádio e na TV, que seja um tom de apresentação dos candidatos, de apresentação de propostas e não de ataques recíprocos, porque o ataque recíproco ele não traz nenhuma contribuição para o processo eleitoral, para o processo democrático. Agora, explica pra gente o que se configura crime eleitoral na propaganda de rádio e televisão. Na propaganda de rádio e televisão, ele é um meio de propaganda que há muita liberdade de expressão dos candidatos. Eles têm toda a liberdade para apresentar de todas as formas que for possível nesse meio as suas propostas, inclusive fazer críticas aos adversários, isso tudo é permitido. O que é crime e é vedado pela legislação eleitoral é atingir a honra dos outros candidatos, atingir a honra de outras pessoas. Isso daí é vedado, porque a propaganda eleitoral ela não se presta a isso, a atingir indevidamente a honra alheia, nem de candidato, nem de terceiras pessoas que não sejam candidatos. Isso é proibido e a Justiça Eleitoral, com certeza, se houver esse tipo de atuação indevida de algum candidato, ela agirá com muita força para tirar do ar e punir quem agir desse modo. Mas isso é o que a gente espera de verdade, é que a propaganda eleitoral, que é um tempo caro para o país, porque é gratuito para os partidos, mas é pago por recursos da União, seja utilizado propositivamente para levar aos eleitores o conhecimento das propostas de cada candidato e não para ataque a honras alheias. Então, o crime eleitoral que pode ocorrer com mais força na propaganda no rádio e na TV é esse, o que atinge a honra de candidatos ou de terceiras pessoas. E se ocorrer, a Justiça Eleitoral saberá combater e combaterá com muita efetividade. Mas aí, nesse caso, quem se sentiu ofendido é quem deve ingressar com uma ação na Justiça Eleitoral, é isso? Sim. Se alguém que se sinta atingido com o conteúdo de uma propaganda no rádio ou na TV, ou mesmo uma propaganda por outros meios, os meios tradicionais ou internet, essa pessoa que se sente atingida é quem provoca a Justiça Eleitoral, tanto no sentido de retirar do ar aquela propaganda, de impor penalidade de multa, se assim for possível, a depender de cada caso, e também de ingressar criminalmente contra uma pessoa que esteja cometendo um crime com fins eleitorais. O ofendido é quem tem que procurar a Justiça Eleitoral.
Em alguns casos, o Ministério Público ele pode agir, porque o Ministério Público é o fiscal da lei. Mas nesses casos em que envolve crimes contra a honra, não. Só o próprio ofendido é que pode procurar a justiça para a defesa de sua honra. Nós temos a propaganda eleitoral no rádio, de manhã e à tarde, na televisão, tarde e noite. Houve também um encurtamento aí nessa propaganda, nessas eleições? Houve um encurtamento de toda a campanha eleitoral, não só no rádio e na TV. A campanha de rua, que antes começava dia 6 de julho, agora só começou dia 16 de agosto. Houve uma mudança na lei. E a propaganda eleitoral também foi reduzida para 35 dias. Obviamente que isso daí dificulta a compreensão dos eleitores sobre as propostas dos candidatos. O ideal seria que tivéssemos um tempo maior de propaganda eleitoral para que os candidatos tivessem mais tempo de se apresentar aos eleitores, os eleitores pudessem decidir com mais informações. No entanto, a lei veio, não temos o que fazer, cumprir a lei. A propaganda ela em si manteve o mesmo formato. Rádio pela manhã cedo, no início da tarde, TV no início da tarde e durante a noite, no horário que chama-se horário nobre, a partir de 20h30. É o horário em que as pessoas, na maior parte, estão em casa, estão assistindo os telejornais, as novelas. É um horário de bastante audiência, ou seja, a mensagem dos candidatos vai sim ter um público bem relevante, porque são aquelas pessoas que estavam assistindo o jornal, continuaram assistindo o jornal, estavam assistindo as novelas, continuaram assistindo as novelas. Então, os horários da propaganda são convenientes. Eles são distribuídos ao longo do dia, como eu disse, rádio de manhã, rádio de tarde, TV de noite, no sentido de tentar alcançar o maior número de pessoas. Nesses momentos em que as pessoas ou estão se deslocando e podem ouvir o rádio, ou estão em casa para o almoço ou depois que chega do trabalho e podem assistir televisão. A ideia da distribuição dos horários é essa. O que ele precisa ser é bem aproveitado pelos candidatos. O senhor acha que essa questão do acesso a canais pagos, por exemplo, faz com que as pessoas troquem de canal na hora da propaganda? Sem dúvida que diminui. Os canais pagos eles não têm a obrigação de transmitir a propaganda no horário eleitoral e muitas pessoas que têm acesso a canais pagos, eles mudam, saem da TV aberta que transmite e nesse momento eles vão para os canais pagos. Isso daí diz muito da apatia do nosso eleitor com a política. A gente tem que compreender que nós estamos vivendo num momento de crise de representatividade, a democracia brasileira está numa crise muito forte, as pessoas estão desencantadas com a política. E isso leva com que as pessoas não queiram ouvir as propostas dos candidatos. É compreensível, mas não é bom, porque as pessoas, apáticas ou não com a política, haverá eleição e haverá eleitos. Então, o que as pessoas têm que fazer é participar do processo, é tentar se inteirar das propostas. Não adianta o discurso genérico de que nenhum candidato presta. Se algum candidato não se adequa ao interesse do eleitor, daquele eleitor específico, ele deve procurar os outros candidatos e, com certeza, nós temos um número de candidatos expressivo. Temos 8 candidatos a governador no Rio Grande do Norte, temos 15 candidatos a presidente da República, temos um número imenso de candidatos a deputado federal e candidatos a deputados estaduais. Com certeza, o eleitor encontrará alguém que defenda as suas ideias, o seu pensamento político. Ele apenas precisa ir conhecer essas pessoas e, para isso, o horário eleitoral é uma ferramenta bastante efetiva. Então, o eleitor ele deve tentar superar essa apatia e tentar participar ativamente do processo político, dando o voto àquele que ele imagina que seja uma pessoa que vai defender os seus interesses enquanto cidadão no parlamento, no executivo. O importante é participar. Quanto mais o eleitor se esconder, maior será a nossa crise. Então, o eleitor é quem tem que superar essa apatia política para que o país possa superar essa crise. Doutor Vladimir, explica para a gente em relação ao aplicativo Pardal, que é um aplicativo criado para que as pessoas possam fazer denúncia em relação à campanha, né? A campanha eleitoral. Ele já está funcionando? Está. O aplicativo Pardal ele foi utilizado com muito sucesso na eleição de 2016. Aqui o Rio Grande do Norte, inclusive, teve uma das maiores utilizações em todo o país. E ele se demonstrou uma ferramenta eficaz de levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Federal denúncias de ilícitos eleitorais. Não só ilícitos relativos à propaganda, que esse foi a primeira intenção da criação do Pardal, mas também ilícitos relativos à compra de voto, ao uso indevido da máquina pública em eleições, de abuso de poder político e econômico. Tudo isso pode ser denunciado à Justiça Eleitoral através do Pardal. Ele foi recentemente atualizado pelas lojas de aplicativo dos smartphones. Pardal é um aplicativo de smartphone que pode ser utilizado tanto no sistema Android quanto no sistema iOS dos iPhones. E qualquer pessoa que tenha celular, acesso à internet, pode baixar o Pardal e com esse aplicativo
formular denúncias perante a Justiça Eleitoral. A denúncia será recebida, será encaminhada para o organismo competente dentro da estrutura, ou o Ministério Público Eleitoral, ou o juiz da propaganda eleitoral, ou o juiz que atua no exercício do poder de polícia. E dá para anexar, doutor Vladimir, foto, áudio, vídeo? Isso, inclusive, é uma das características dessas novas atualizações do Pardal. É possível, sim, anexar fotos, vídeos e áudios. Ou seja, a ferramenta, ela agora permite, inclusive, que o eleitor denunciante já faça prova do que ele está dizendo, para que quem receba esse material já tenha, inclusive, um caminho a trilhar de como fazer para acessar aquela propaganda irregular, como fazer para punir aquele candidato que esteja praticando propaganda irregular ou outro ilícito eleitoral, como corrupção eleitoral. Bom, o celular, então, se tornou uma ferramenta de fiscalização. Exatamente. O celular, que é uma ferramenta assim, presente demais na vida da gente, no cotidiano das pessoas, ela agora é também uma ferramenta de fiscalização da lisura do processo eleitoral. Muito bem, doutor Vladimir Capistrano, juiz eleitoral, muito obrigada pela sua entrevista, eu desejo boa sorte. Nós é que agradecemos e a Justiça Eleitoral está sempre à disposição para vir conversar com você e com os seus telespectadores. Muito obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui, muito obrigada pela audiência de todos, eu desejo uma excelente semana e a gente está de volta na terça. Tchau, tchau.